Você já parou para se perguntar, se o Bitcoin não tem banco, não tem governo, não tem empresa controlando, quem que garante que tudo funcione? Quem que impede de qualquer pessoa criar dinheiro do nada ou fraudar a rede? Talvez o desconhecimento da resposta dessas perguntas seja aquilo que te traz receio de comprar Bitcoin. E já para te adiantar, a resposta para essas perguntas tem nome: mineração. Entender como ela funciona vai mudar completamente a sua maneira de enxergar o Bitcoin. Nesse vídeo eu vou te explicar como a mineração funciona de um jeito que você vai entender de primeira. Sem precisar ser programador, sem precisar de conhecimentos profundos sobre tecnologia, vou usar aqui algumas analogias simples, porque o conceito por trás da mineração é muito mais fácil de entender do que parece. E no final, vou te mostrar como você pode dar o próximo passo se você quiser entrar nesse mercado com segurança. Antes de explicar o que é mineração, eu preciso te mostrar o problema que ele resolve. Porque quando você entende o problema, a solução faz mais sentido. Quando você faz um Pix, transfere dinheiro, paga uma conta, quem garante que essas transações aconteçam? A resposta são os bancos, ou as instituições financeiras. Eles ficam no meio do caminho desse processo, funcionando como intermediários. Na prática, o banco confirma o seu saldo, debita da sua conta e credita na outra conta. Na teoria, isso funciona bem, mas na prática, o intermediário ele exerce um grande poder sobre o seu dinheiro. E a história já nos mostrou algumas vezes o que acontece quando esse poder é mal usado. No dia 15 de março de 1990, Fernando Collor assumiu a presidência do Brasil. E no dia seguinte, no dia 16, ele anunciou uma medida que ninguém esperava: o bloqueio de 80% do dinheiro depositado nas poupanças de todos os brasileiros. E de uma hora para outra, quem tinha dinheiro guardado a vida inteira acordou e não podia mais acessar suas economias. Esse bloqueio durou 18 meses, afetou as famílias, algumas empresas fecharam e ninguém perguntou se a população concordava. Aí você pode até pensar, mas essas coisas só acontecem aqui no Brasil. Em 2022, lá no Canadá, um dos países mais democráticos do mundo, caminhoneiros foram às ruas protestar contra uma medida, uma exigência do governo que previa a vacinação obrigatória dos motoristas que cruzavam a fronteira com os Estados Unidos. A resposta? O governo do Canadá acionou as instituições financeiras para literalmente bloquear as contas bancárias dos protestantes, assim também como as contas bancárias daqueles que estavam fazendo doações para que aqueles protestos pudessem acontecer. E isso tudo sem processo judicial, sem aviso prévio. A ministra de Finanças literalmente disse: as consequências serão reais e irão doer. Esses dois casos, separados por 30 anos em países em contextos completamente diferentes, mostram a mesma coisa. Quando o seu dinheiro está custodiado por um intermediário, ele pode ser bloqueado, confiscado, congelado ou retido por razões econômicas, políticas ou simplesmente porque alguém com poder assim decidiu. O Bitcoin foi criado justamente para resolver isso. Não para ser um dinheiro de criminoso como muitos pensam, mas para ser um sistema onde nenhum banco, governo ou instituição financeira pode chegar e dizer: você não pode mais acessar o seu dinheiro. Mas aí surge uma pergunta legítima: se não tem intermediário, como a rede garante que as transações são verdadeiras? Quem é que garante que não está sendo gerado dinheiro do nada? E é exatamente para isso que existe a mineração. Agora eu vou te mostrar na prática como funciona a mineração de Bitcoin. Depois disso, tudo vai fazer mais sentido para você. Imagina uma grande competição de matemática a nível global em tempo real, onde computadores estão ali disputando para quem consegue resolver um problema matemático complexo. O primeiro que resolver ganha o direito de registrar as transações da rede Bitcoin em um bloco. Esse bloco é como se fosse a página de um livro contábil. Depois disso, o vencedor recebe uma recompensa em Bitcoin, que atualmente é de 3,125 BTC. Esse livro contábil que eu mencionei é o que chamamos de blockchain. Cada bloco dessa rede é como se fosse uma página desse livro contábil e contém um conjunto de transações que ocorrem ali na rede. Cada bloco está conectado ao bloco anterior, como se fosse uma corrente. Daí o nome blockchain ou cadeia de blocos. Mas por que isso é seguro?
aqui vem a parte mais importante. Para alterar uma transação já registrada, um atacante teria que refazer o cálculo daquele bloco e também o cálculo de todos os outros blocos que virão, ao mesmo tempo que a rede continua avançando. É computacionalmente impossível. Só para você ter uma noção, realizar essa tarefa é como reescrever um livro que já foi impresso em milhares de cópias ao mesmo tempo que novas cópias estão sendo impressas. A mineração é o processo pelo qual novos bitcoins surgem na rede. Ou seja, é dessa forma que novos bitcoins entram em circulação no mercado. Isso ocorre não através de uma impressora, como a gente observa na moeda fiat, na moeda estatal, mas sim como recompensa de um trabalho computacional real. Mas aí você pode estar se perguntando, se os mineradores são movidos pelo dinheiro, o que impede de algum deles querer simplesmente trapacear na rede? Inserir uma transação falsa para se beneficiar. Eu já te dei um exemplo anteriormente com os livros, mas vamos nos aprofundar um pouco mais nesse assunto. O que impede a fraude na rede é exatamente aquilo que estudiosos da matemática chamam de teoria dos jogos. E o Bitcoin foi desenhado levando em consideração essa teoria. Em termos simples, de acordo com essa teoria, o equilíbrio ocorre quando nenhum jogador consegue melhorar seu próprio resultado através de uma mudança unilateral. E se o fizer, termina numa posição pior ou, no máximo, exatamente igual da onde ele estava. Na rede Bitcoin existe um outro participante chamado de node, ou nó. Esses nós são computadores auditores da rede. Eles ficam 24 horas, 7 dias por semana, fiscalizando ali o trabalho dos mineradores. Agora pense no seguinte, quando o minerador ele tenta fraudar um bloco, aquele bloco é automaticamente rejeitado pelos nodes. Ele gastou energia, gastou tempo, gastou dinheiro com equipamento e no final ficou com nada, prejuízo puro. Ele ficou numa posição pior do que ele estava anteriormente. Agora imagine se alguém quisesse fazer algo ainda maior, controlar mais de 50% de todo o poder computacional da rede, para poder forçar uma fraude. E é o que inclusive chamamos de ataque dos 51%. O custo estimado hoje para realizar esse tipo de ataque ultrapassa aí os 15 bilhões de dólares só com equipamento, mais $1 milhão por hora de energia elétrica para poder alimentar esses equipamentos. E mesmo que desse certo esse ataque, o Bitcoin iria responder negativamente na hora. O preço ia cair. E o atacante teria gasto bilhões para obter uma moeda que ele mesmo destruiu. O Bitcoin foi construído de uma maneira que ser honesto é sempre mais lucrativo do que trapacear. E não por confiança, por matemática. Genial, né? Agora imagina isso sendo aplicado em sistemas políticos, econômicos e sociais. Quais seriam os benefícios que a gente poderia usufruir? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Como você acabou de perceber, a mineração do Bitcoin não é um elemento extra na rede. É exatamente o coração do Bitcoin. É um mecanismo que torna possível uma moeda descentralizada, sem controle, sem governo e mesmo assim ser confiável. E não é fé, não é especulação, é um sistema onde a estratégia mais inteligente é ser honesto. Entender isso é fundamental para você embarcar nesse sistema. Agora que você entende como esse sistema, como essa rede funciona por baixo dos panos, você pode estar se perguntando, tá, mas como eu começo a investir em Bitcoin? Como eu posso dar o primeiro passo com segurança? Essa é exatamente a pergunta que eu respondo no Método Torre, um manual que eu desenvolvi para guiar quem quer dar seus primeiros passos com segurança no mercado cripto, sem cometer erros que a maioria dos iniciantes cometem. O Método Torre é completo. Vai desde os fundamentos do funcionamento do Bitcoin e das outras criptomoedas, para que você possa entender aquilo que você está comprando, até como guardar com segurança, eliminar projetos ruins e investir só naquilo que vale mais a pena, assim também como aprender a construir uma estratégia de longo prazo para poder lucrar com segurança. E para você que chegou até aqui nesse vídeo, eu preparei uma aula gratuita onde eu mostro mais detalhes como você pode fazer seu primeiro investimento com segurança no mercado cripto. Dessa forma, você conhece o Método Torre mesmo antes de qualquer compromisso. O link está aqui na descrição desse vídeo. Clica lá para você ver essa aula gratuita.
Se esse vídeo te ajudou a enxergar o Bitcoin de uma forma diferente, deixa aqui nos comentários qual foi o ponto que mais te surpreendeu. No próximo vídeo, vou falar mais sobre a diferença do Bitcoin e as outras criptomoedas. Então, se você não é inscrito no canal, já faz sua inscrição agora. Não custa nada, é apenas um clique para você e isso significa muito para o crescimento aqui do canal. Clique em gostei se essas informações desse vídeo te ajudou a enxergar o Bitcoin de uma forma melhor e ative os sininhos das notificações para você ficar por dentro dos próximos vídeos que virão. Fique na paz, bons lucros, beijo no coração e até a próxima!